Ah, essa galáxia é muito complicada. Eu tô aqui louco pra me inscrever no Enem e eu tenho que ir ou pra Tatooine ou pra Estrela da Morte. Agora você não. Senta aí em frente ao computador e se inscreve no Enem. Anda logo. É só digitar enem.inep.gov.br. Não se esqueça, hein? Ei, que foi? Tá com pressa? Passa por cima. Ah... Hora do Enem no ar para falar de física. E hoje a gente tem um papo sobre satélites. Nossa convidada é astrônoma e coordenadora de controle orbital de satélite, Érica Rossetto. Mas para não ficar fora de órbita, antes a gente dá aquela sobrevoada nos principais conteúdos do Enem. Professor Sandro Fernandes. Andy, prazer em revê-lo, tudo bom? Muito bom. Olha que cenário bonito, hein? Professor, cinemática é um assunto quente no Enem. Por quê? O assunto principal de física no Enem é mecânica. E dos problemas de mecânica, 25% são problemas que envolvem cinemática. Então, cinemática é um tema forte que o aluno deve dar uma atenção especial. Você tem, em média, 2, às vezes até 3 itens envolvendo problemas de cinemática na prova do Enem. Então, bora dar uma revisada? Vamos, pode ser? com certeza. O que o candidato precisa saber para mandar bem em cinemática? Para você começar a trabalhar cinemática, você tem que trabalhar primeiro o conceito de referencial, né? E depois estudar os tipos de movimento. A cinemática ela é dividida em cinemática escalar, que é aquela que a gente dá logo no início, né? Que a gente não está muito preocupado com direção e sentido. Depois a gente passa para a cinemática vetorial, que é um pouco mais complicada, mas também não cai com tanta frequência. E depois a cinemática angular. Então, a cinemática, na verdade, ela tem a cinemática escalar, a cinemática vetorial e a cinemática angular. Né? Hoje, a gente vai discutir cinemática escalar, que é o que cai com maior frequência nas provas do Enem. Tem como mostrar esse mapa conceitual para a gente lá no quadro, professor? Sim, com Pode certeza. ser? Por gentileza. Opa, vamos lá. Estou pensando aqui na cinemática escalar, ok? Então, a primeira coisa que o aluno deve focar é no conceito de referencial. Por exemplo, agora, você está em repouso ou você está em movimento? Depende da referência. Depende do referencial. Referencial. Ok? Por exemplo, em relação a mim, a sua posição não está mudando. Mas em relação a um outro transeunte, a outra pessoa que está andando aqui no estúdio, você pode estar em movimento. Em relação ao observador fora da Terra, você está em movimento. Então, há várias situações em que o aluno precisa analisar se um determinado objeto está em movimento, está em repouso, qual é o tipo de trajetória que o movimento tem. E aí é Então, super importante referencial. Exatamente, referencial. Beleza. Depois, os tipos de movimento. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um quadro resumo em que lá eu apresento os principais movimentos da cinemática escalar. Movimento uniforme, movimento uniformemente variado e o movimento variado. Só para afirmar, professor, o que é cinemática escalar? A cinemática escalar é aquela em que a gente analisa o movimento sem se preocupar com a direção e o sentido dele. Então, por exemplo, você tem uma rua de mão dupla. Sim. Você tem 2 carros viajando nessa rua em sentidos diferentes, sentidos contrários. Para a física, essas velocidades, além do valor, você tem que levar em consideração a direção e o sentido. Então, se no velocímetro de um carro está marcando 60 km por hora e no outro também 60 km por hora, mas eles estão em sentidos diferentes, a física interpreta isso mudando o sinal de um dos veículos. Então, é como se um tivesse uma velocidade positiva e a outra uma velocidade negativa. De novo, o conceito de referencial. Porque a gente precisa saber diferenciar. Como é que a gente vai diferenciar alguém que anda para a direita, alguém que anda para a esquerda? A gente usa um sinal para fazer isso. Entendeu? Então essa é a cinemática... Essa cinemática escalar, ela não se preocupa tanto com isso. A gente trabalha muito aqui o movimento retilíneo e pronto. Na cinemática vetorial, os objetos já começam a fazer curvas. Então, a gente já começa a representar, por exemplo, a velocidade, a aceleração, o deslocamento através de vetores. Então, show de bola. Podemos prosseguir. E o último tópico, que é extremamente importante, são as representações desses movimentos, principalmente matemática e gráfica, né? Porque todos esses movimentos, por exemplo, o movimento retilíneo uniforme,
existe uma representação gráfica da posição variando com o tempo, da velocidade variando com o tempo, da aceleração variando com o tempo. O movimento variado também. Então, o aluno precisa conhecer bem essas relações gráficas e também as relações matemáticas, porque cada um desses movimentos há um determinado número de equações que modelam esse movimento. Partiu questão? Com certeza, vamos lá. Questão 72 do Enem de 2012, prova azul, primeira aplicação. Opa! Bora lá. Ó, essa é a primeira situação. Esse item, ele é relativamente simples. Né? Para você resolver, você não precisa de nenhum conhecimento muito sofisticado, não. Mas é um problema de cinemática. Beleza. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Quer dizer, a gente tem um problema, otimizar a entrega. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta 2 trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. É como se você estivesse numa via que a velocidade máxima é uma, passasse para outra que a velocidade máxima é outra. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km. Então, recapitulando, primeiro trecho, 80. o máximo que ele pode andar é 80 km por hora e a distância é de 80 km. Beleza. Ok? No segundo trecho, o comprimento vale 60 km e a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. Tudo bem? Tudo bem. Então, é um trecho em que a distância é menor, mas ele tem um limite maior de velocidade. Sim. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, aqui ele acabou de falar para você qual é o tipo de movimento que a gente tem, que é um movimento uniforme. Porque quando ele fala continuamente na velocidade máxima, quer dizer que ele vai manter sempre A mesma velocidade. 80 km por hora. Depois, no segundo trecho, sempre 120 km por hora. Então, esse é mascarado ali, você tem um movimento uniforme. Você já identifica ali, então, Sim, no comando. exatamente. Aí ele fala qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega. Show de E sabe bola. quem vai resolver essa questão? Quem? Não sou eu, não, é você. Eu? Vamos lá. É isso, vamos lá. Olha só, fiz um esquema aqui, porque é sempre interessante o aluno tentar criar um desenho, um modelinho para facilitar a visualização. Exato. Então, olha aqui, ó, representei aqui os 2 trechos. Sim. O primeiro trecho, 80 km. O segundo, 60 km, ok? Beleza. A velocidade aqui máxima é de 80 km por hora e aqui é de 120 km por hora. Certo. Confere? Então, repara uma coisa, o que significa dizer que ele vai manter uma velocidade de 80 km por hora? Ele vai percorrer essa distância durante um certo período de tempo. Isso. Quanto que ele anda em cada hora ali? 80 km. Exatamente. Porque se a tua velocidade é de 80 km por hora, quer dizer o seguinte, se você não mudar, você em 1 hora vai andar 80 km. 80 km. Ué, mas o trecho é de 80 km. Então você vai levar 1 hora. Então aqui eu já sei que nesse primeiro trecho, ele demora 1 hora. Beleza. Ok? Ok. Vamos pro segundo trecho. Bora lá. 60 km e a velocidade é de 120 km por hora. De novo, se a velocidade é de 120 km por hora, quer dizer que em cada hora ele anda, 120 km. ele tem que andar 60 km, Metade. 30 minutos. 30 minutos. Então ele tem 1 hora mais metade da hora. Ou seja, quanto tempo ele vai demorar para percorrer todo o trajeto? 1h30. Será que tem essa opção lá? Ah lá, olha isso. Qual o Só pra gabarito? enganar a gente. Você entendeu? Entendi. O quanto que é importante você ler o enunciado com calma, sem medo da questão. Porque às vezes é um problema que a gente acha que é um problema difícil, mas ele tem muito mais a ver com o nosso cotidiano que a gente imagina. E a gente consegue resolver com uma certa facilidade. É bem mais simples do que a gente imagina. Não tenha dúvida. Para aquela galera que quer treinar um pouco mais sobre tudo isso que a gente falou hoje, o que ela faz? Olha só, eu vou dar 2 dicas muito boas. A primeira delas é o seguinte, eu vou deixar aí com vocês o link de um aplicativo. Né? Na verdade, são simulações de cinemática. Né? Tem uma série de simulações de vários tipos de movimento. Então, você pode, por exemplo, botar um carrinho, colocar uma velocidade inicial, jogar uma aceleração para ele e ele vai mostrando como é que esse carrinho se move com essas informações iniciais que você deu. É né? bom que já até visualiza. Exatamente. Né, E o legal é porque conforme você vai vendo o movimento, ele vai te mostrando o gráfico também. E outra coisa que você não pode deixar de assistir é o seguinte, é um documentário chamado Gravidade.
Gravidade. Isso, porque esse documentário ele explora muito bem, tanto ele tem uma abordagem histórica muito bonita, né, que discute o conceito de queda livre, fala em Galileu, mostra algumas situações experimentais muito boas. Então, para o aluno que quer aprender bem essa coisa de movimento uniforme, uniformemente variado, inclusive tem alguns movimentos de astros, né, que o documentário explora. Então, esse documentário, que o link também está aí para você, também é muito bom. Chama-se A Gravidade. É documentário, não é Isso, o filme é um documentário. Não. É o documentário, exatamente. Embora o filme também seja muito bom, né? Tem vários conceitos interessantes, mas para cinemática, esse documentário é bem melhor. Show de bola. Professor, valeu mesmo por toda a ajuda. É isso aí, um grande abraço. Sabe esforço e estudo? A nossa convidada é um exemplo disso. Ela vem de família humilde, para se virar começou como balconista, mas nunca desistiu de estudar. Valeu a pena! Hoje é formada em astronomia, a coordenadora de controle orbital de satélites, Érica Rossetto. Por gentileza? E aí, tudo bem? Bem, prazer. Prazer é todo nosso. Explica pra gente como é trabalhar com controle orbital de satélites. Trabalhar com satélite é bem legal, assim, né? Porque são objetos que estão lá no espaço e a gente está aqui na Terra, eles estão, na verdade, a gente usa serviço de satélite o tempo todo, então é um trabalho muito interessante. A gente interage, né, com objetos no espaço o tempo todo, que é muito legal. E a que distância eles ficam da Terra? A Terra tem o que a gente chama assim, de 3 níveis de órbita. Tem a órbita que a gente chama de órbita baixa, são satélites que ficam mais ou menos a centenas de quilômetros, 200, 300 quilômetros de distância da Terra. Uma órbita intermediária, que são os satélites que ficam mais ou menos ali em torno de 1.000 quilômetros acima da superfície da Terra. E os satélites que eu trabalho diretamente, que são os geoestacionários, eles ficam a 36.000 quilômetros de distância da superfície da Terra, mais ou menos. Então, assim, são os satélites que estão mais distantes da gente no dia a dia. E o que esses satélites fazem? Basicamente, eles servem para a gente se comunicar. Então, por exemplo, hoje a gente está aqui gravando esse programa, provavelmente esse sinal é transmitido para um dos satélites que a gente trabalha, e a partir dali, como é um objeto que está lá no espaço, eu consigo dividir, né, transmitir esse sinal para vários pontos da Terra. Então, são objetos voltados para a comunicação. E como se constrói um satélite desse? A construção é bem complexa, assim, principalmente porque depois que a gente lança, não tem como lá fazer nenhum tipo de ajuste. Então, o processo aqui na Terra tem que ser muito bem feito. Tem que ser um sucesso daqui. Tem que ser um sucesso desde o início ao fim. Então, o processo envolve conhecimento de várias áreas, né? Engenharia, física, matemática, química. Então, a gente faz, inclusive, testes, né, para ver se o satélite vai sobreviver no ambiente espacial. Então, é um processo bem longo e muito detalhado, que envolve conhecimento de várias áreas. E como é esse processo, assim? Tem um projeto na mente? Surge a ideia de alguém? Tem alguma demanda? Como é que é? Isso, a gente tem uma demanda, por exemplo, vamos supor, eu quero levar um sinal de TV para uma região específica do Brasil. Então, as pessoas vão lá, o que a gente precisa para fazer isso? Então, eu tenho que saber que tipo de frequência eu vou transmitir, por quanto tempo eu quero esse serviço, para saber quanto tempo o satélite precisa ficar ativo, né, no espaço. E aí são várias áreas envolvidas, né, a gente vai discutindo, conversando, elaborando o projeto, até começar a fase de fabricação, os testes todos que são feitos aqui, e até depois o lançamento e a chegada do satélite lá no espaço. E eles ficam ativos por quanto tempo, assim? Eles não ficam lá para sempre, né? Não. Aí depende do projeto inicial. Em geral, em média, os satélites duram uns 15 anos. Assim, mas hoje a gente tem satélites que já estão no espaço há mais de 20 anos. Então... Tem algum que ficou por um período absurdo, tipo um recorde? Aí é que tá. Depois que eu parei de usar, nem sempre ele volta para a Terra. Então, tem objetos... O primeiro satélite foi lançado em 1957. E tem objetos no espaço desde essa época. Então, pode ser que eles fiquem... Os satélites já estacionados, por exemplo, eles podem ficar centenas, milhares de anos ainda no espaço. Agora, a gente sabe que massa atrai massa. Então, como consegue manter eles em órbita? Isso, aí é onde entra a física. A gente precisa, quando eu preciso mandar o satélite para o espaço, basicamente eu preciso vencer a gravidade da Terra. Sim. Senão ele não sai daqui. Depois que essa gravidade é vencida, então eu preciso fazer com que ele permaneça no espaço. Aí a gente tem toda a aplicação da física e da matemática para controlar esse satélite lá. É basicamente o meu trabalho. A gente trabalha com controle para manter o satélite no espaço. E se eles baterem? Pode acontecer igual no filme Gravidade? Olha,
pouco provável porque a gente está o tempo todo monitorando, mas acidentes acontecem. A gente teve já alguns acidentes no espaço, infelizmente. E se um acidente acontecer, como no filme Gravidade, o que acontece é uma geração, né, de vários corpos pequenos, né, vários fragmentos de satélite, e aí isso aumenta muito o número de objetos no espaço, porque ele vai se fragmentar e acaba gerando um outro problema, que é o problema do lixo espacial. Você tocou em lixo espacial, teve inclusive uma estação chinesa que acabou de cair, não teve? Isso, ela sofreu uma falha, né, e aí eles não conseguiram rastrear para ter uma reentrada segura, mas ela, por fim, acabou caindo sem causar nenhum estrago, né? E como que resolve esse lance do lixo espacial? O lixo espacial é um problema grave hoje para a área de satélite. O que acontece? Quando os objetos chegam no final da vida, é difícil tirá-los, principalmente dessa órbita geoestacionária, é muito difícil trazer de volta para a Terra. Ah, então nem todos caem. Nem todos caem. Os que estão mais próximos na órbita baixa, eles caem porque eles ainda estão sujeitos a essa força de atração gravitacional da Terra. Então, eles reentram na superfície. Os que estão na órbita geoestacionária já não estão mais sujeitos a essa força, que a gente chama força de arraste, né? Como seria uma força realmente puxando os satélites de volta. Então, eles permanecem lá. E ainda assim, mesmo esses que entram de volta na Terra, até eles chegarem aqui, eles ficam muito tempo lá, e quando a gente já não tem mais controle, ele vira um lixo, e esse lixo é um problema que tem risco de colisão, como aconteceu, como a gente viu nesse filme Gravidade, e alguns casos que já aconteceram na vida real também. Então, o que a gente basicamente pode fazer para minimizar esse risco é monitorar. Então, hoje tem agências que fazem esse monitoramento, ficam observando os objetos que a gente é capaz de observar, né? E aí eles avisam, por exemplo, os controladores de satélites, que somos, no caso, nós, né? Olha, tem um lixo que vai passar perto de você. E aí, o que eu faço? Eu, sabendo disso, eu pego o meu satélite e vou ali desviando para evitar essa colisão. Então, um controle de satélite seguro é basicamente estar antenado, né, com essa movimentação, com essas agências, e fazer esse trabalho de desvio quando é preciso. Horário de trabalho de um controlador de satélite? Passa assim a noite inteira no trabalho, não tem hora. O trabalho, ele é dividido por equipes, né? Então, o satélite, ele tem monitoramento constante, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E só que, claro, nem todo mundo precisa estar lá. A gente tem uma estação de controle, tem pessoas que ficam lá monitorando. O meu trabalho é feito com um planejamento. Então, eu trabalho num horário fixo e planejo todas as atividades que eu preciso porque aí não depende da física, depende da matemática. A gente tem os horários que são ótimos, né, para a execução de algumas tarefas. E aí o que acontece? Quando tem alguma emergência, esse pessoal que está sempre monitorando, eles me ligam para alguém, quando precisa, aí às vezes acontece de eu ter que trabalhar de madrugada, um final de semana. Então, é mais ou menos assim. E onde fica a estação que você trabalha? A estação de controle principal nossa fica aqui na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Guaratiba, na zona oeste do Rio. É uma estação dedicada para controle de satélite. Inclusive, é possível visitar, se alguém tiver interesse, pode tentar agendar uma visita. É bem legal, porque tem as antenas e o centro de controle é bem interessante. E como anda o Brasil nessa área de satélite? O Brasil vem ganhando muito destaque nessa área. A Star One, por exemplo, que é a empresa que eu trabalho, né? Ela tem um destaque internacional muito grande e também tem uma iniciativa de retomada, né, de um programa do governo para desenvolver a indústria nacional. Ano passado foi lançado o primeiro satélite geoestacionário brasileiro, que na verdade não é bem o primeiro, mas enfim, ele leva esse título, né? O Brasil teve um desenvolvimento grande na área de satélite no passado, mas aí era na época que a Embratel, a empresa brasileira de telecomunicações, era uma empresa estatal. Quando ela foi privatizada, todos os satélites que ela tinha foram vendidos juntos com a empresa. E aí o Brasil ficou um tempo assim, com uma empresa que era brasileira, né, o controle de satélite é feito aqui, mas não era uma empresa governamental. Aí, mais ou menos, acho que tem uns 10 ou 12 anos, o governo resolveu retomar esse tipo de serviço e aí iniciou um programa de expansão do segmento espacial e aí culminou no lançamento do SGDC. E o importante é que satélites também são ferramentas de poder geopolítico, não são? Sim, porque, na verdade, todos os países praticamente usam serviço de satélite. Alguns têm capacidade de fabricar
e de lançar, outros compram de outros países e usam esse serviço. E também tem o uso militar, né, de satélite, a comunicação militar que é feita também via satélite, então é um objeto de muito interesse geopolítico. E como é que você foi parar no espaço, assim, que você decidiu fazer astronomia? Eu sempre gostei de estudar, vim de uma família humilde, né? E aí gostava de física, matemática, e aí um dia eu estudava em São José dos Campos, no interior de São Paulo, teve uma chamada para alunos do ensino médio participar de um evento de divulgação de astronomia, que chamava Escola do Espaço. E aí eu fui selecionada para esse evento e aí me apaixonei pelo espaço. E aí decidi que queria trabalhar nessa área e aí vim para o Rio de Janeiro fazer astronomia para poder me dedicar ao estudo do espaço. E o que mais te encanta no espaço? É justamente essa possibilidade de estar aqui na Terra e, no caso do meu trabalho, trabalhando com algo que está tão distante e ter essa percepção que, diante do universo, os nossos problemas aqui ficam bem pequenos, porque o universo é muito vasto. Então transformou a sua visão de vida, de mundo. Sim. Ficou na dúvida na hora de escolher a faculdade? Fiquei um pouco porque a astronomia, que foi a graduação que eu fiz, é uma carreira que, não, na época, por exemplo, só tinha graduação no Rio de Janeiro. Eu tinha que me mudar de cidade, tem, né, várias questões ali que a gente tem que avaliar. Então, bateu uma dúvida durante o curso também, né? A gente sempre repensa essas coisas, porque quando a gente entra na faculdade, vê como é que as coisas realmente são. Mas, enfim, eu sempre gostei, sempre era o que eu queria mesmo, e hoje eu não me arrependo de ter seguido em frente, não. E para quem está em casa, o que tem de mais fascinante em estudar as estrelas, galáxias, planetas? Eu acho que é justamente você pensar que, né, além do que a gente vê aqui no nosso dia a dia, tem uma infinidade de coisas que são maiores do que a gente e que você faz a gente analisar que aqui somos todos iguais. Não tem tanta diferença. Se a gente olha para o espaço, aqui todo mundo é igual. Para quem quer saber mais sobre esse assunto, onde ele busca? Hoje na internet a gente tem bastante fontes de informação. Por exemplo, tem a página do próprio observatório onde eu estudei, que chama Observatório do Valongo. Eles têm página no Facebook, tem site, tem eventos, inclusive o observatório é aberto à visitação, você pode ir lá observar o céu. Tem eventos muito legais. Tem uma série chamada Cosmos, que tem disponível tanto no YouTube quanto no Netflix. Você pode assistir, é muito legal. O Carl Sagan lá atrás. Exatamente. O Carl Sagan é muito legal para quem quer saber mais sobre o assunto. E, enfim, páginas de planetários, observatórios, que hoje a gente tem um número assim, muito legal de pessoas divulgando astronomia e ciências. E para quem está se preparando para o Enem? Eu acho que o importante é não desistir, é manter o foco, é realmente estudar, se dedicar. Assim como eu consegui, todo mundo pode chegar lá, né? Claro que depende de bastante dedicação. E é isso, é manter o foco que as coisas vão acontecendo. Érica, muito obrigado mesmo. Parabéns Obrigada pela a você. história de vida. Muito obrigado. Obrigada. De verdade. É isso aí, gente. O Enem tá aí e é preciso muita dedicação. O nosso canal tá lá para te ajudar com isso. youtube.com/TV Escola. Até mais!